Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças ao bom Deus. Aqui é o Thiago, mas podem também me chamar de Teófilo. Afinal, eu sou amigo de Deus. E você, já se tornou amigo de Deus? Hoje eu quero fazer mais uma recomendação de leitura de um livro que eu tive uma boa experiência e recomendo a vocês. O nome do livro é A Oração de Jabes, Alcançando a Bênção de Deus. Esse livro é do Bruce Wilkinson e o livro foi publicado aqui no Brasil pela editora Mundo Cristão. Bom, primeiramente, quem é Bruce Wilkinson? Ele é um professor, conferencista e autor de mais de 60 livros. Ele é fundador das organizações educacionais cristãs Teach Every Nation e Walking Through the Bible. Ele e sua esposa, Darlene, têm 3 filhos e 11 netos. Bom, qual que é essa editora? A editora Mundo Cristão foi fundada em 1965 na cidade de São Paulo pelo missionário americano Peter Cunliffe. A editora iniciou suas atividades como publicadora de uma revista mensal com o mesmo nome, Mundo Cristão. Ela hoje publica bíblias e livros de autores nacionais e internacionais e diversos gêneros literários, sempre pautados pela postura teológica cristã, histórica e equilibrada. Bom, esse livro, A Oração de Jabes, qual é a categoria dele? É a categoria de espiritualidade e oração. Aqui eu estou me baseando na primeira edição desse livro, A Oração de Jabes, que até o subtítulo muda quando muda a edição. Esse é Alcançando a Bênção de Deus. A segunda edição tem o subtítulo Uma Pequena Oração, uma Resposta Transformadora. Se não me engano é assim. O subtítulo da outra edição, eu acredito que seja o mesmo livro. E quanto ao tamanho e estrutura, ele tem 101 páginas, é um livro fininho e ele é estruturado em um prefácio e 7 capítulos. Bom, sobre o livro, ele ensina princípios da oração feita por Jabes. Jabes foi um personagem bíblico que aparece somente para destacar a sua oração. É muito interessante porque há uma quebra ali você está lendo em 1 Crônicas, aí está se descrevendo ali um padrão de texto, quebra-se esse padrão, fala-se sobre Jabes e depois continua esse padrão que estava antes. Então é algo muito interessante de você perceber. Bom, o conteúdo da oração de Jabes está registrado em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10, que diz: Ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Bom, e o livro, ele destrincha, o autor ali no livro destrincha cada parte dessa oração e nos inspira a orar. Bom, para mim, quais são os diferenciais desse livro? Primeiramente, o tamanho dele, a leitura rápida. É um livro pequeno, ele é um livro, você tem um padrão do tamanho do livro, pense em um livrinho pequenininho, aqueles livrinhos que ficam normalmente todos empilhadinhos assim, curtinhos, que só vê o filetezinho ali para você ver qual que é a capa. É um livro desses. Ele é um livro muito curto e facilmente você lê ele em uma semana ou até menos, mas mesmo uma pessoa que tem pouca prática de leitura consegue com tranquilidade ler em uma semana.
Outro diferencial para mim é a profundidade textual. E apesar de eu estar falando de um livro curto, mas ainda assim você tem que considerar que esse livro, ele tem como base praticamente um único versículo na Bíblia, que é essa oração, né? Ali sobre Jabes é muito rápido o que se fala sobre ele, e a oração de Jabes em si está em um versículo, que é esse de 1 Crônicas 4:10. Então, o autor se aprofunda bastante no texto. E isso é muito interessante, até para pessoas que às vezes não tem muita prática na leitura da Bíblia, ou às vezes não conseguem entender a profundidade, às vezes, de um texto bíblico. Esse é um livro que você consegue pegar e entender como é profundo o ensinamento da palavra de Deus. Bom, e outro diferencial desse livro, para mim, é o próprio assunto. Afinal, quantas vezes você já ouviu uma pregação sobre Jabes? Esse personagem bíblico, essa pessoa da história, né, do povo de Deus, ele foi um homem notável. Ainda assim, se fala pouco dele. E eu acredito que esse foi um dos livros que mais destacou a história desse homem de Deus. E como a palavra afirma, né, ele foi um homem que se destacou além dos seus irmãos, além da sua família. Né? Eu disse um homem notável. A palavra de Deus usa uma outra expressão, usa a questão de ser ilustre, né? Pelo menos na Almeida, na tradução da Almeida, ela fala que ele foi ilustre, né? E esse livro mostra isso, mostra como Jabes foi um personagem em quem nós devemos aprender e nos inspirar. Bom, a minha experiência com esse livro foi interessante. Esse livro, um dia eu estava conversando com minha esposa, na época ali que eu estava procurando fazer a série sobre orações na Bíblia, e ela me indicou esse livro e essa oração de Jabes, né? Eu já tinha lido, né, essa oração, mas nunca tinha lido esse livro, que é a oração de Jabes. E a minha sogra tinha, então ela emprestou, eu li, e é muito bom esse livro, eu gostei bastante. Eu li ele em 8 dias, mas isso porque eu tenho o costume de ler um capítulo por dia, então como tem um prefácio e mais 7 capítulos, eu li em 8 dias, mas, como eu falei, é uma leitura tranquila que você consegue fazer, às vezes até em menos dias. E esse livro me ensinou como uma oração pode mudar, como pode definir a vida de uma pessoa. Jabes é um exemplo de homem de oração, e que pediu e recebeu a palavra, diz que Deus concedeu aquilo que ele pediu. E um trecho tão curto da palavra de Deus, de um homem que a gente nem sabe nada quase sobre ele. Simplesmente a gente sabe que ele orou e Deus concedeu. E isso nos inspira muito. Até se você quiser saber um pouquinho melhor como eu tive essa impressão da oração de Jabes, eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a oração de Jabes, sobre a conversa de Jabes com o Altíssimo, e eu vou deixar aqui no card e na descrição também, caso você queira assistir esse vídeo. Bom, e esse vídeo, né, da conversa de Jabes com o Altíssimo teve muita inspiração e influência desse livro que eu estou recomendando hoje, A Oração de Jabes. Bom, e a mensagem central? O que que eu acredito que o autor buscou passar para nós com esse livro? É a aprender a orar como Jabes. Jabes foi alguém que fez uma oração, tenho certeza que com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E ele foi respondido. Sua oração foi curta, mas profunda. Ele orou com fé e sua oração é inspiradora para nós. Por isso eu recomendo muito esse livro.
Eu vou deixar aqui embaixo de novo o link para caso você queira comprá-lo. E também comenta aqui embaixo outros livros, se você já leu o livro de Jabes, da oração de Jabes, se você já tinha prestado atenção nessa oração na Bíblia. Comenta aqui embaixo também outros livros que você acha interessantes e que a gente pode estar recomendando aqui, tá? Claro que talvez demore um pouco, porque eu gosto de recomendar aquilo que eu realmente experimentei e acho bom, então eu preciso ler antes de recomendar. Mas comenta aqui embaixo e eu espero que você possa ler e ser inspirado, assim como eu fui, nesse livro, A Oração de Jabes. Leia mais sobre Deus. Que Deus lhe abençoe.